Você já teve aquela sensação estranha, como se Deus estivesse tentando te dizer algo, mas você simplesmente não tinha certeza se era realmente Ele. Talvez você tenha feito orações com lágrimas nos olhos, talvez tenha pedido uma direção em silêncio antes de dormir. Talvez esteja buscando uma confirmação, uma resposta, uma luz em alguma área da sua vida, um relacionamento, uma decisão profissional, uma dúvida profunda da alma. Mas aí vem aquela pergunta que martela por dentro. Como eu posso saber se é Deus falando comigo ou apenas minha própria mente? Essa pergunta, meu irmão, minha irmã, é mais comum do que você imagina. E hoje, aqui, com toda a humildade do meu coração e guiado pela palavra, quero te convidar para mergulhar comigo em 5 sinais claros, sinais que mostram que Deus está sim falando com você. E talvez Ele já esteja falando há muito tempo, só faltava você aprender a reconhecer a voz dele. Mas antes de revelar esses sinais, deixa eu te contar uma história. Era uma noite tranquila no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Monte do Espírito. Um menino chamado Samuel, assim como aquele da Bíblia, estava deitado em seu quarto simples. Era apenas uma criança, mas seu coração já era sensível. Ele tinha sido criado nos caminhos do Senhor pela avó, uma mulher de oração chamada Dona Zuleide, conhecida na cidade como o Joelho que Ora. Naquela noite, Samuel ouviu alguém chamar pelo nome dele. Samuel! Ele se levantou, achando que era a avó, e foi até a sala, mas encontrou tudo em silêncio. Voltou para o quarto. Minutos depois, ouviu novamente Samuel. Dessa vez, ele se apressou até o corredor. Nada. Silêncio total. Nem o barulho dos grilos. Na terceira vez, ele voltou para a cama e, antes mesmo de se acomodar, ouviu claramente Samuel. Foi então que Dona Zuleide, com seus cabelos brancos e sua sabedoria celestial, apareceu na porta e disse: Meu filho, se ouvir de novo, diga: Fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Porque é Deus quem está chamando. Essa história pode parecer distante, mas ela é sua, é minha, é nossa. Deus fala. Sim, Ele fala. Mas o problema é que muitas vezes a gente não reconhece a voz dele. Ou estamos ocupados demais, ou distraídos demais, ou incrédulos demais para perceber. Mas hoje pode ser o dia em que tudo muda. Hoje pode ser o dia em que seu coração se afina com a voz do Criador. Então, escute com atenção. Sinal 1. Deus fala pela palavra. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é viva, respirando, pulsando. Ela não envelhece, não perde força, não sai de moda. Hebreus 4:12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Sabe aquela sensação de que o versículo foi escrito só para você? Aquela leitura que parece que te atravessa como uma flecha? Não é acaso, é Deus. Talvez você esteja lendo Salmos e de repente uma frase te paralisa. Ou talvez, numa madrugada de angústia, você abre Provérbios e parece que cada linha foi costurada sob medida para o que você está vivendo. Não ignore isso. A palavra é a boca de Deus escrita em papel. É ali que Ele fala com clareza, com precisão, com verdade. E o mais bonito é que, mesmo sendo a mesma Bíblia há séculos, ela continua nova para cada coração que se abre a escutá-la. Sinal 2. Deus fala através da paz mesmo em meio ao caos. Jesus disse em João 14:27: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe um tipo de paz que não é lógica. Ela não vem das circunstâncias. Não depende de tudo estar bem. Ela simplesmente está presente, silenciosa, inexplicável. Você já sentiu isso? Já esteve no meio de uma crise financeira, familiar, emocional, e ainda assim algo dentro de você dizia: vai ficar tudo bem? Não era otimismo barato. Não era negação da realidade. Era Deus. A paz dele é a assinatura da presença dele. E quando você a sente,
Mesmo em meio à tempestade, pode ter certeza. Deus está ali, falando, segurando sua mão. Sinal 3. Deus fala por meio da repetição. Sim, Deus é um excelente repetidor. Ele sabe que a gente é teimoso, que somos lentos para entender certas coisas. Então ele repete. Você escuta uma frase em uma pregação, depois ouve o mesmo conceito numa música, e no outro dia, um amigo te manda uma mensagem com aquele mesmo versículo. Coincidência? Jamais. É o céu tentando confirmar algo no seu espírito. Deus repete para fixar. Ele repete para que a gente acorde. Quando você perceber isso, não ignore. Pare. Reflita. Pergunte. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu entenda? Ele responde. Sempre responde. Sinal 4. Deus fala por meio da convicção, não da culpa. Uma diferença entre o diabo te acusar e o Espírito Santo te convencer. O inimigo te faz sentir lixo, indigno, derrotado. Ele quer te afastar de Deus. Mas o Espírito Santo, ele te chama de volta. Ele corrige com amor. Ele te faz chorar sim, mas um choro de arrependimento, não de condenação. João 16:13 diz: Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você sente um incômodo suave, mas firme, uma sensação de isso não está certo, então é o Espírito te chamando de volta para casa. Sinal 5. Deus confirma através de outras pessoas. Sim, ele usa gente. Comuns. Simples. Às vezes até pessoas que nem sabem que estão sendo usadas. Você está em dúvida sobre algo e vem alguém, do nada, e fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ou alguém te dá um conselho que encaixa perfeitamente com o que você orou em segredo. Provérbios 11:14 diz: Na multidão de conselheiros há segurança. Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos orientar, para nos proteger, para nos confirmar. Mas atenção, essa confirmação nunca contradiz a palavra. Se alguém disser algo que vai contra a Bíblia, descarte, porque Deus não se contradiz. Agora, talvez você esteja aí sentado no seu sofá com os olhos marejados, pensando: mas será que Deus realmente fala comigo? Justo comigo? E eu te digo, com toda a fé do meu coração, sim, não importa seu passado, suas quedas, suas confusões. Deus fala com quem o busca de coração sincero. E às vezes, é no silêncio que ele mais grita. Eu lembro da história de uma mulher aqui de Fortaleza, chamada Iracema, mãe solteira, 3 filhos pequenos, morando de aluguel numa vila simples. Trabalhava limpando casas e, mesmo cansada, nunca deixava de ir à pequena igreja no fim da rua. Durante meses, ela orava a mesma coisa. Senhor, fala comigo. Me mostra que o Senhor ainda está comigo. Mas parecia que o céu estava calado. Até que numa noite de vigília, no meio da adoração, ela caiu de joelhos. Não havia pregação, nem profecia, nem voz audível. Mas ela sentiu um calor no peito. Um choro que não vinha dos olhos, mas da alma. Ela se levantou com a certeza mais forte que qualquer palavra. Deus estava ali. Ele a ouviu e respondeu com presença. Sabe, tem horas que a resposta de Deus não é sim ou não. É simplesmente Ele. A presença dele vale mais do que 1000 explicações. Talvez você esteja esperando um sinal no céu, mas o que Deus quer é tocar seu coração. Ele está mais perto do que você imagina. Quando o prazer se torna cansaço, você já reparou como tudo aquilo que o mundo promete como fonte de prazer cansa? Você corre atrás, conquista, sente a adrenalina, mas logo passa. Vira poeira. E o que fica? Um vazio ainda maior. Isso não é novo. Davi, o salmista, passou por isso. E no Salmo 51:17, ele escreveu algo que ecoa até hoje. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.
Quando a alma se cansa do desejo desordenado, do tesão sem propósito, do impulso sem direção, o coração começa a clamar por algo mais profundo. E é aí que Deus age. Não no teatro das palavras bonitas, mas na verdade, que brota do fundo da alma. Você pode esconder dos outros, mas Deus vê. E Ele não quer te envergonhar. Ele quer te restaurar. O desejo que vem do mundo exaure, mas o desejo redimido por Deus eleva. Substituir o tesão pela fome de Deus. Deus não quer que você reprima seus desejos. Ele quer que você os redirecione. A alma humana não foi feita para viver vazia. Se você tentar apenas não desejar mais, vai se frustrar, vai se cansar, vai recair. Mas, se você trocar a fonte, então tudo muda. É como quem para de tomar refrigerante. Nos primeiros dias o corpo reclama, a mente pede, mas depois de um tempo, quando começa a beber só água, descobre o gosto da pureza. Com a alma é a mesma coisa. No início, é difícil. Orar parece mecânico, ler a Bíblia parece um dever, ir ao culto parece cansativo. Mas quanto mais você se alimenta da presença de Deus, quanto mais você mergulha na palavra, quanto mais você fecha os olhos no quarto e diz, Pai, eu tô aqui, mais o seu coração vai sendo curado. E aquele desejo que antes te dominava começa a perder força. Aquela tentação que parecia incontrolável começa a ficar sem graça. Porque quando você prova da presença de Deus, nada mais tem o mesmo sabor. Testemunho de redenção. A história de Jorge. Em Curitiba conheci um irmão chamado Jorge, um homem simples, casado, pai de 2 filhas. Tocava violão na igreja, sempre sorridente, mas carregava um peso que quase ninguém sabia. Durante 18 anos, Jorge lutou contra a pornografia. Sim, ele era cristão. Ia aos cultos, orava, jejuava, mas no fundo vivia em cativeiro. Tentou de tudo. Jejuou 40 dias, fez campanhas, quebrou o computador, se afastou das redes sociais, mas o ciclo continuava. Até que, em um retiro de homens, um pastor olhou nos olhos dele e disse, Jorge, o problema não é o quanto você peca, é o quanto você tem dificuldade de se deixar amar por Deus. Aquelas palavras cortaram a alma como faca quente na manteiga. Naquela noite, Jorge não pediu força. Ele não gritou. Ele não fez votos. Ele chorou, como uma criança, pela primeira vez em anos. Ele entendeu que o vício dele não era só físico. Era emocional. Era espiritual. Era um grito por aceitação, por carinho, por valor. E foi ali, no meio do mato, num campo silencioso, que Deus começou a reconstruir Jorge. Hoje, ele lidera um grupo de apoio a homens que buscam pureza. Ele virou cura na vida de outros porque permitiu que Deus o curasse primeiro. Você foi criado para desejar com Deus. Deus não quer matar seus desejos. Ele quer desejar junto com você. O plano de Deus não é que você se anule, se apague, se torne uma máquina sem emoção. Pelo contrário, Ele quer ordenar o seu coração. Quer plantar em você desejos novos. Desejos por fidelidade, por santidade, por verdade, por presença. Filipenses 2:13 diz, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Até o desejo de mudar vem dEle. Tudo o que você precisa é pedir. Então, se tudo o que você precisa é pedir, o que te impede? O orgulho? O medo de se decepcionar de novo? Aquela voz dentro de você dizendo, para mim não tem mais jeito? Pois eu vou te dizer, olhando nos teus olhos espiritualmente agora, tem jeito sim, tem esperança, tem recomeço, tem um novo caminho preparado e ele começa no ponto exato onde você decide se render. E olha, não estou falando de uma rendição teatral, daquela que a gente faz no altar para agradar os outros. Não. Tô falando daquela rendição que acontece quando ninguém tá vendo. Na madrugada, com o rosto no travesseiro molhado de choro. Ou no banheiro do trabalho, com as mãos tremendo e a alma sussurrando, Deus, me ajuda. Essa rendição move os céus
Porque no reino de Deus se render não é fraqueza, é força. É como se Deus dissesse: filho, agora sim, agora posso agir, porque agora você saiu do caminho e me deixou conduzir. Milagres silenciosos. Nem todo milagre tem luzes, gritos e multidões. Aliás, os milagres mais profundos geralmente são silenciosos. São aqueles que ninguém aplaude, ninguém grava, ninguém publica, mas que mudam tudo por dentro. Sabe qual foi o maior milagre na vida da Janaína, de Maceió? Não foi cura física, nem porta de emprego. Foi o dia em que ela acordou e percebeu que já fazia 2 meses que não acessava pornografia. Ela chorou, ajoelhou no chão da cozinha e disse: eu nem percebi, mas estou livre. Sabe por quê? Porque Deus age no segredo. Ele não precisa de plateia, ele só precisa de um coração disposto. O vício que parecia eterno foi sendo enfraquecido dia após dia, enquanto ela se alimentava da palavra, enquanto ela orava sem saber o que dizer, enquanto ela ia ao culto mesmo sem vontade. Até que, um dia, Deus venceu dentro dela e pode vencer dentro de você também. O tesão sem Deus é prisão. Presta atenção nisso. Aquilo que parece prazer, fora do plano de Deus, vira prisão. Aquilo que parece liberdade, fora da presença dele, vira cativeiro. Aquilo que parece amor, quando nasce da carência, só traz mais solidão. Por isso, Deus não quer que você apenas pare. Ele quer que você entenda. Entenda que Ele não está tentando te privar do que é bom. Ele está tentando te proteger daquilo que só parece bom, mas no fim, te destrói. Deus está chamando agora, neste exato momento. Enquanto você escuta estas palavras, há um movimento acontecendo no mundo espiritual. O céu está prestando atenção. O Espírito Santo está soprando verdades no seu ouvido. Você consegue sentir? Talvez esteja sentindo um nó na garganta, um aperto no peito, uma vontade inexplicável de chorar. Não é emoção, é toque. É Deus dizendo: filho, chegou a hora. Troca esse desejo desordenado por um propósito eterno. Vem comigo. Você vai cair algumas vezes? Vai. Sim, isso precisa ser dito. Você não vai sair dessa oração voando, perfeito, imune à tentação. Você vai tropeçar, vai ter dias difíceis, vai ter recaídas. Mas isso não significa que você fracassou. Significa que você ainda está lutando. E deixa eu te dizer, quem luta com Deus nunca termina derrotado. A diferença entre um servo maduro e um crente imaturo não é a ausência de tentação, é a escolha. O maduro sente, mas escolhe Deus mesmo assim. Ele treme, mas escolhe obedecer. Ele chora, mas escolhe caminhar. Porque já entendeu que não existe nada melhor do que a presença do Pai. Faça esta oração comigo. Agora, se você sente que esse é o seu momento, repita comigo. Não importa onde você esteja, no carro, na sala, no celular, deitado, repita, nem que seja em pensamento. Senhor, eu reconheço que os meus desejos têm me controlado. Eu tentei sozinho e falhei, mas hoje eu me entrego. Planta em mim novos anseios. Me ensina a desejar a tua vontade. Eu não quero mais viver dominado. Quero ser guiado pelo teu espírito. Me cura, me limpa e me transforma. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Fica um pouco em silêncio. Sente esse momento. Algo está nascendo aí dentro. Jesus sempre tem a última palavra. Você não está sozinho. Pode parecer que sim, mas não está. Há um exército de pessoas ao seu redor, espalhadas por esse Brasil inteiro, lutando as mesmas lutas, enfrentando os mesmos desejos, fazendo a mesma oração. E mais do que isso, Jesus está com você. Ele não é um espectador da sua dor. Ele é o seu Redentor. Ele entra no quarto, na mente e na alma, e transforma do avesso. Ele arranca o peso, quebra os grilhões, levanta os cansados, dá nova visão aos cegos da alma.
E Ele faz isso hoje. Agora, com você. Talvez você esteja pensando, eu já tentei tantas vezes e sempre acabo voltando para o mesmo erro. Será que Deus ainda acredita em mim? Deixa eu te contar um segredo que não está escondido, mas que muitos esquecem. Deus não desiste de quem ainda tenta. Você pode ter se arrastado até aqui. Pode estar quebrado, ferido, cansado, mas ainda está ouvindo, ainda está buscando. Isso, meu irmão, minha irmã, é fé. Fé não é ausência de falhas. Fé é insistência. Fé é continuar mesmo quando parece que nada muda. Fé é ter coragem de cair e levantar com os olhos no céu. E se tem alguém que entende isso, é Jesus. O Jesus que entende suas lutas. Não pense que Jesus é um salvador distante, frio, olhando para você lá de cima com cara de julgamento. Ele sabe exatamente o que você sente. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus sabe o que é ser tentado, sabe o que é ter a alma aflita, sabe o que é chorar sozinho, sabe o que é ter vontade de desistir. Mas ele venceu. E sabe qual é a melhor parte? Ele venceu para te ensinar o caminho, para dizer: eu já passei por aí, vem comigo. Eu vou te levar até o fim. A voz que te reergue. Deus não fala para te acusar. Ele fala para te reerguer. Às vezes, o que falta para romper um ciclo na sua vida não é um novo livro, nem uma nova doutrina, nem uma nova técnica. É uma única palavra de Deus sussurrada no momento certo, como aquela mulher samaritana no poço, que vivia uma vida de rejeição e pecado, mas que teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Jesus não a julgou. Ele não gritou. Ele apenas revelou a verdade com amor e ela saiu dali transformada a ponto de anunciar a todos: eu encontrei o Messias. É isso que acontece quando você ouve a voz certa. Não aquela voz do inimigo que diz você é um fracasso, mas a voz do Pai que diz: você ainda é meu. Deus usa até as suas quedas. Sim. Até as suas quedas fazem parte do plano quando você decide se levantar com Deus. Olhe o exemplo de Pedro. Ele jurou fidelidade eterna a Jesus. Disse que nunca o abandonaria. Mas, na hora da cruz, negou o Mestre 3 vezes. Poderia ter se afundado na culpa, se afastado da fé, se condenado para sempre. Mas Jesus o restaurou. Não com acusação, mas com perguntas que curam. Pedro, tu me amas? Não uma, nem duas, mas 3 vezes. Cada pergunta, apagando uma negação. Cada resposta, reacendendo o chamado. E Pedro, mesmo que caiu, se tornou uma das colunas da igreja. Porque Deus não constrói sobre perfeição. Ele constrói sobre rendição. A cultura diz: siga seu coração. Deus diz: guarde-o. Vivemos num tempo em que o mundo grita: siga seus desejos. Faça o que te faz feliz. Você merece. Mas a palavra diz em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nem tudo o que você sente deve ser seguido. Nem todo desejo é digno de confiança. Seu coração, sem Deus, é enganoso. Mas com Deus, ele se torna bússola, direção, fonte de vida. Trocar o impulso pelo propósito. O mundo te empurra para agir por impulso, mas Deus te convida a viver por propósito. Impulso te faz gastar o que não pode, desejar o que não precisa, entrar onde não devia, se entregar para quem não te valoriza. Mas o propósito te dá discernimento, te dá clareza, te dá controle, te dá paz. Quando você começa a viver por propósito, você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar com aquele que já preparou o caminho. Você não é sua tentação. Preste atenção agora. Isso aqui pode curar sua identidade. Você não é o seu erro. Você não é o seu histórico. Você não é o desejo que te persegue. Você é filho, você é filha, você é amado, você é escolhido. O diabo quer que você pense: eu sou isso. Eu sou esse vício. Eu sou essa tentação. Mas Deus está dizendo: você é 1000. E ponto. Ele te conhece pelo nome.
não pela sua fraqueza. E se você nunca sentiu isso, talvez você esteja aí, ouvindo tudo isso e pensando: mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Nunca tive um momento assim. Será que Ele me ignora? Não. 1000 vezes não. Talvez o problema não seja que Deus não fala. Talvez o problema seja que você está tentando ouvir com pressa. Deus não compete com o barulho. Ele fala na pausa, na madrugada, na leitura calma da palavra, no louvor feito com alma, no silêncio do carro, com o rádio desligado. Desliga o mundo, liga o coração, e você vai perceber, Ele sempre esteve ali. Vamos respirar junto. Agora, respira fundo comigo. Inspira, solta devagar. Fecha os olhos por um instante. Você está vivo. Você está aqui. Você está ouvindo isso. Isso não é acaso. Isso é propósito. Isso é o céu tocando a terra. Isso é Deus sussurrando: eu não desisti de você. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso já é fé. Não importa quanta bagunça você carrega. Não importa quantas recaídas já viveu. Não importa se hoje você se sente longe, sujo, envergonhado ou até mesmo indigno de levantar os olhos ao céu. A verdade é, Deus ainda te chama. Ele ainda sonha com você. Ele ainda tem planos e Ele não desiste de quem ainda está tentando voltar. Lembra do filho pródigo? Ele gastou tudo. Pisou feio na bola. Envergonhou a família. Foi parar entre porcos. Mas bastou um passo de volta e o pai correu ao encontro dele. Não perguntou o que ele tinha feito. Não exigiu explicações. Não esfregou o erro na cara. Apenas abraçou e disse: bem-vindo de volta, filho. Você nunca deixou de ser meu. Hoje pode ser o dia da sua volta. Hoje pode ser o seu dia de voltar para casa. E eu não estou falando de voltar para a igreja, embora isso também seja importante. Estou falando de voltar para o Pai. De voltar para o lugar onde você não precisa fingir nada. Onde o amor não depende do seu desempenho. Onde a presença cura, a graça levanta e o Espírito capacita. Onde você descobre que, sim, é possível vencer o desejo desordenado. Sim, é possível viver com propósito. Sim, é possível ser livre. Mas tudo começa aqui, com um coração quebrantado, com uma alma sincera, com uma boca que diz: Pai, eu quero voltar. Você não está sozinho. Nesse exato momento, milhares de pessoas ao redor do Brasil estão vivendo as mesmas lutas. Homens que parecem fortes por fora, mas choram no banho. Mulheres que estão cansadas de se sentir usadas, invisíveis, não amadas. Gente de fé que tropeça. Gente de igreja que se sente vazia. Gente como você. Gente como eu. E sabe o que nos une? A certeza de que Jesus é a única resposta. Que por mais que o mundo nos ofereça 1000 caminhos, só um leva de volta para casa. Você é parte dessa família. Aqui neste canal, você não é só mais um inscrito. Você é parte de uma família que está buscando a verdade, a cura, o recomeço. Você não precisa andar sozinho mais. Você pode caminhar com a gente. Aqui, ninguém vai te julgar. Aqui, a gente ora junto. Aqui, a gente acredita na restauração. Aqui, a gente lembra todos os dias que o amor de Deus não tem limites nem prazos de validade. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus te chamando de volta, não guarde isso só para você. Responda, compartilhe, testemunhe. Deixe aqui nos comentários. Qual foi o ponto dessa mensagem que mais falou com você? Qual área da sua vida precisa de cura? Ou simplesmente escreva: eu quero voltar. E a gente vai orar junto. Por você, com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Tem gente aí fora morrendo por dentro, só esperando uma palavra de Deus que venha pela sua boca. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva agora no canal. Não por status, não por número, mas para receber toda semana uma mensagem que fortalece a sua caminhada com Deus. Encerramento final. Que o Senhor te visite hoje.
Que ele invada sua casa, sua mente, sua memória, seu corpo e sua alma. Que ele quebre os grilhões do desejo desordenado e plante em você uma fome nova. Fome de presença, fome de verdade, fome de paz. E que você descubra não apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação de identidade. Porque você não foi feito para viver dominado por desejos passageiros. Você foi feito para carregar o espírito de um Deus eterno. E se você cair no meio do caminho, lembre-se, quem anda com Deus nunca termina no chão. Jesus está te chamando. E Ele sempre, sempre tem a última palavra. Amém.